Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, que hoje trará um tema que aconteceu exatamente no dia 23 de novembro deste ano, 2022, que lá tratamos vários assuntos que foram aprovados em Assembleia. Entre eles, Anderson, nós tratamos sobre um assunto que falava sobre a atualização de como anda o nosso sistema, a nossa usina, né? A nossa estrutura de energia solar que em breve estará sendo instalada em nosso condomínio. Isso. Trouxemos esse assunto para o nosso podcast justamente para dar a oportunidade das pessoas saberem o que foi decidido, né, nessa Assembleia. Muito embora a gente já divulgou a ata, já mandou por e-mail, então todo mundo já teve acesso a essas informações, mas aí a gente reforça nesse podcast tudo o que foi decidido. Então, inclusive avançamos mais um pouco, né, da Assembleia para cá. Perfeitamente. Então atualizamos ali os condôminos com relação à questão da energia solar, né, houve uma mudança nas normas com relação à CELP, estávamos aguardando ali a posição do profissional que a gente contratou. Com relação ao terreno em si, porque a gente teve de uma hora para outra fazer o cercado do terreno, já foi uma exigência da CELP, para que eles pudessem prosseguir com a parte de energização do poste lá, da questão da subestação. Então a gente já fez essa questão, já contratou um profissional, já fez o cercado, a gente está só finalizando alguns detalhes. O profissional já abriu um novo protocolo na CELP para que ela retorne ao terreno para poder fazer o processo ali de energização desse poste. Inclusive, Anderson, no nosso prédio já se encontra toda a estrutura que será montada, né, na nossa cobertura. Isso. Então, todo o equipamento que vai ser utilizado no nosso condomínio, no teto do nosso condomínio, já chegaram, já estão acondicionados, guardados lá no nosso condomínio. A partir de janeiro a gente já vai começar a trabalhar nisso para poder dar o pontapé inicial nesse projeto. Muito bem, então em breve estaremos com o nosso sistema de energia solar funcionando e vamos ter a economia tão desejada. Antes, nosso segundo tema a ser abordado na Assembleia foi sobre o exame da água da Compesa. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, apenas recapitulando esse assunto, em junho de 2021 a gente fez uma Assembleia para tratar especificamente sobre a água da Compesa. Naquela época, infelizmente, a gente estava com água muito turva, né, provocado, infelizmente, por conta da época chuvosa, e aí a gente naquela época a gente fez um exame justamente para verificar se essa água ela estava de acordo, né, com os parâmetros do Ministério da Saúde e para saber se de fato estava apta ali para consumo humano. E aí verificamos de fato que nesse exame ele deu o resultado ali totalmente fora do que o Ministério da Saúde estabelece. Então, nesta Assembleia foi decidido pelos condôminos não prosseguir com o processo judicial que estávamos pensando em abrir contra a Compesa, uma vez que esse exame foi feito no período chuvoso e poderia ter de fato influenciado naquele resultado. Então fizemos um novo exame em novembro de 2022, no mesmo mês da nossa Assembleia, e o resultado foi totalmente diferente, né? Já era uma época em que o período chuvoso já tinha sido finalizado, e aí o exame ele deu bem mais próximo dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e aí a Assembleia decidiu não prosseguir com o processo judicial porque de fato a água está normalizada. Então hoje água normalizada, a qualidade da água está chegando no nível desejado, sim, né, que a população precisa e merece, e vamos seguir em frente. Então, de vez em quando a gente recebe alguma observação com relação à água da Compesa por estar saloba, mas isso aí é normal, infelizmente em algum período do ano isso acontece, justamente vindo do abastecimento da água. E até lembrando que tivemos algumas chuvas, né, recentemente fora de época e a água não foi tão prejudicada. Então isso é motivo para comemorar. Perfeitamente. Terceiro item a ser abordado em nossa Assembleia foi sobre prestação de conta do período da nossa gestão, da minha gestão, que foi de janeiro a setembro deste ano de 2022. E foi aprovado, né, graças a Deus e aos cuidados que nós tivemos de honrar com os nossos compromissos. Fala um pouquinho disso também, Anderson. Perfeitamente. Nessa Assembleia, por haver mais na frente aí a eleição de uma nova gestão, a gente precisava fazer a prestação de contas, né? Fizemos do período de 2021, precisávamos fazer do período de 2022, que foi de janeiro a setembro. Então realizamos ali
tanto a parte contábil, né, que foi na própria Assembleia, com a emissão de um parecer feito pelo próprio Conselho, que foi aprovado sem ressalvas, graças a Deus. Mas anteriormente a isso, mensalmente, a gente sempre emitiu ali um comunicado com todos os serviços que a gente tem feito, né, e mensalmente a gente cumpriu isso aí, o que foi que contribuiu, né, para que essa aprovação fosse realizada nessa Assembleia. E tivemos também a oportunidade de, naquele momento, exatamente no dia 23 de novembro, da eleição para o novo síndico. E esse que vos fala foi reeleito, né? Contemplamos lá na nossa Assembleia a minha reeleição e eu estou muito feliz. Desde já quero agradecer a todos vocês pelo apoio, porque o número de moradores que estavam ali presentes representam todos vocês. E quero dizer da grande satisfação de poder fazer, a partir de janeiro, um trabalho um pouco melhor ainda do que realizamos nesse momento, até esse momento. Então, aqui registrar a minha responsabilidade de dar sequência a essa gestão, e será uma gestão que irá fazer um trabalho mais de cuidar de projetos do que ou melhor, cuidar da manutenção do nosso condomínio, que já está precisando, né, e concluir os projetos que estamos pagando, né, através da nossa taxa extra, até o meio do ano que vem, eu acredito. Não é isso, Anderson? Isso. A preocupação maior da gestão é continuar com essa pegada no trabalho, né, no cuidado da condução, né, das contratações, dos serviços que já estão em andamento. A exemplo da energia solar, que a gente está num momento crucial, que é o momento de instalação. Foco total na energia solar. Isso. Então, se houvesse uma quebra ali da gestão, poderia haver que acontecer de influenciar na qualidade, né, desse acompanhamento. Então, foi feita a reeleição, né, e aí a gente vai continuar com todo o cuidado aí na condução. Não só do síndico, Lindomar Luiz, mas de todo um conselho, né, que houve algumas mudanças, e essas mudanças são necessárias para a gente dar oportunidade a outros moradores fazerem parte desse processo e entenderem como funciona a gestão de um condomínio. Perfeitamente. Outro assunto abordado foram sobre as regras, Anderson, do nosso lindo salão de eventos, né, que está funcionando, as pessoas que estão utilizando aquele espaço estão adorando, né? Então essa estrutura ela precisa ser bem mantida, bem cuidada, precisa de um certo zelo, né? Não que antes não precisasse, mas hoje tem uma estrutura de móveis, de acabamento, de iluminação, de som, de tudo isso, então a gente precisa zelar bastante. Como funciona hoje o que foi determinado, principalmente em relação a valor, Anderson, do nosso salão de eventos? Bom, necessitávamos fazer a colocação, né, desse item em pauta, justamente porque estávamos finalizando a reforma do nosso salão, que por sinal ficou muito bonito, muita gente elogiou, quem participou da inauguração ficou muito satisfeito. Então precisávamos revisar as regras justamente para usar da melhor forma do que foi investido nesse salão, tá? Então um dos itens que a gente propôs lá foi a revisão da taxa de reserva, que anteriormente a gente diminuiu por não haver nenhum tipo de estrutura. Então foi uma forma de ajudar os condôminos que utilizaram o salão antes da reforma, e depois da reforma nada mais justo do que a gente revisar esse valor, que foi aprovado aí R$340, que é 50% da maior taxa que tem no condomínio, que é a taxa da Torre Atlantic, mais R$20, que é uma taxinha ali simbólica da utilização do ar-condicionador de ar. Muito Isso. bem. E Anderson, tivemos o cuidado de montar uma estrutura de som muito boa, né? Um som ambiente legal. Perfeito. Já para dar a condição do morador não precisar estar descendo com equipamento de som, contratar DJ, essas coisas. Me fala o que ficou combinado em assembleia, o que pode e o que não pode em relação à música. Perfeitamente. Verificamos ao longo da utilização do salão, antes da reforma, alguns problemas com alguns eventos, né, em que contratou-se ali DJ, que era permitido pelo regimento, nada fora, mas que em algum momento perdia-se o controle, né? O DJ colocava o som lá em cima, vizinhos reclamando, os próprios condôminos do condomínio também reclamando. Então vimos a necessidade de colocar isso em pauta para mudar e evitar novos problemas. Então foi aprovado pela nossa Assembleia não permitir mais a contratação de DJ, apenas o voz e violão, tá? Além disso, a gente instalou um sistema, como o senhor falou, de som ambiente. Então, assim, vai ter um salão
totalmente preparado ali em relação a som, em relação ao ambiente, para evitar exageros em alguns eventos. Muito bem. Nós não limitamos a quantidade de pessoas. O projeto provocou uma limitação. Quantas pessoas nós podemos convidar para um evento em nosso salão de festas? Isso. Após a reforma, a gente criou ali a estrutura de cadeiras e mesas, né? Então, tivemos que posicionar todo o material dentro do salão, e aí percebemos que não daria mais para a gente ter 100 pessoas dentro do espaço. Ficaria muita gente. Então, com toda essa mudança, com toda a aquisição desse material, a gente diminuiu em assembleia, e também isso foi aprovado lá, a limitação para 80 pessoas, a utilização para 80 pessoas por evento individual de cada condomínio. Muito bem. Mais alguma informação? Não. Principalmente sobre o salão de festa, já que a gente gosta tanto, achou tão legal. Tá perfeito aqui. Então, vamos utilizar o nosso salão de eventos. Vale a pena, gente. Quem não conheceu, utilize, né? Veja seu aniversário, seu casamento da sua filha, do seu filho. Você, como morador, investiu ali, precisa explorar esses ambientes porque eles são nossos. Muito obrigado por mais um podcast e até o próximo evento. Show de bola.